claramente o que é a justificação, irmão. Né? O que é se tornar realmente justo? Por exemplo, nós temos aqui no nosso Brasil um presidente da República que ele foi condenado em primeira, segunda instância, depois ele foi perdoado dos problemas dele. Né? Então ele pôde se candidatar, é o presidente do Brasil, mas todos sabem que ele foi perdoado, mas a dívida corre nas costas dele, não tem para onde correr. Foi provado. Então ele é perdoado, mas tem uma marca. O justificado é diferente. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados, é como nós tivéssemos morrido, nascido de novo e nunca ter cometido aquele pecado. Foi isso que é justificação, nós vamos aprender semana que vem. A obra de Cristo não foi para perdoar só, foi para nos fazer, igual assassino, ele mata uma pessoa, ele cumpre a pena e está perdoado, mas a vida inteira ele vai carregar que ele é um assassino. Nós não, Cristo nos justificou. Amém, amados? Mas antes disso nós precisamos ainda passear um pouco no capítulo 1, no final do 1, do 12. E se você tiver paciência de ir com a gente até o final, irmão, nós vamos aprender muita coisa ainda nesse livro de Gálatas. Amém? Então vamos lá. Hoje é a terceira lição, né? O capítulo 1 de Gálatas, quando você vai lendo ele, você vai vendo que Paulo está defendendo o seu chamado apostólico. E ele começa defendendo o seu chamado apostólico e começa combatendo os ensinos dos falsos mestres. Né? Vamos ler Gálatas 1:12, 11:12. Diz assim, capítulo 1, verso 11 e 12. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim anunciado não se baseia em homens. Nós paramos no 10, né? Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele continua no argumento dele, dizendo que o evangelho que ele ensina, né, e que os judaizantes combatiam, né, não foi fruto da sua imaginação, mas foi resultado de uma revelação direta do Senhor para ele. Né, eles queriam, a gente vai refazendo isso até pegar os ensinos mais da justificação da graça, mas deixando bem claro para vocês, pode parecer repetitivo, mas não é. Porque isso são coisas que a gente vai passar nesses dias, quando você começar a pregar o evangelho da graça mesmo, vocês vão ver que vocês vão passar por isso. Né, os judaizantes, eles queriam desacreditar Paulo, eles queriam afirmar que ele não tinha autoridade apostólica, que ele não tinha andado com Jesus, né, que a sua mensagem era uma distorção do evangelho pregado pelos outros apóstolos. Né? Então, Paulo ele menciona alguns argumentos aqui, deixa a sua Bíblia aberta, a gente está dando um pano de fundo aqui para a gente entrar. Gálatas 1, 13, 14, ele diz assim, pois já ouvistes como era o meu procedimento, né? 13, verso 13, bota o 13 para mim. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruir. No judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade, entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então os judaizantes eles acusavam Paulo de pregar um evangelho fácil, um evangelho diluído. Né? Para quê? Para que ele seja aceito pelos gentios. Né? Por isso que eles diziam que a lei era necessária para poder tornar o evangelho mais sério. Então Paulo responde assim, quando eu estava no judaísmo, né, eu era quase que um fanático. Né, ele está falando assim, quando eu era no judaísmo, eu excedia todos da minha idade, né, ao ponto de era muito dedicado, ao ponto de perseguir até a igreja de Cristo. Né? E ainda hoje, amados, aqueles que pregam o evangelho da graça, eles sempre vão ser acusados de pregar uma mensagem diluída. Ah, vocês pregam isso aí, então quer dizer que pode pecar, quer dizer que porta é larga, né? Vocês pregam isso apenas para atrair multidão, um evangelho barato.
Você vai ouvir muito isso. Paulo ouviu muito isso, né? Vocês pregam o evangelho barato. Entenda isso, irmão. Nós não pregamos evangelho barato. Barato é o cara que está vendendo um apartamento lá na frente da praia, que vale 3 milhões. Aí você abre o seu celular e agora o seu amigo mandando uma mensagem para você: rapaz, tem fulano, está vendendo o apartamento dele de 3 milhões, está vendendo por 900 mil. Está barato ou não está? Hein? É 3 milhões. Está vendendo por 900 mil. Tá barato. Você tem os 900 para pagar? Isso é barato. Se o evangelho de Cristo custasse 0,000000000 infinitamente 0,1 do sangue de Jesus, nós ainda não teríamos dinheiro para pagar. Então o evangelho que a gente prega não é barato. O evangelho que a gente prega é de graça. Porque se fosse barato, nós ainda não teríamos condições nenhuma de pagar. Tá? Então, existem aqueles que usam a graça para se justificar da sua libertinagem, né, da sua falta de compromisso com Deus. Então quer dizer que é de graça, então? Mas esse nunca foi o evangelho que Paulo pregou, né? E a pergunta é o seguinte: pastor, como saber se nós estamos realmente, né, recebendo o evangelho da graça? Como saber se nós realmente estamos recebendo o evangelho genuíno da graça? Né, eu sempre gosto de começar a aula assim, revendo algumas coisas para a sua memória ficar mais apegada àquilo que nós vamos entender. Então eu sempre faço uma pano de fundo assim, né? Como saber se realmente nós estamos recebendo o evangelho da graça? Primeiro, o evangelho da graça não destaca esforços humanos ou desempenho das pessoas. O evangelho verdadeiro da graça, ele nunca vai destacar o esforço humano, o desempenho das pessoas, mas ele exalta a obra perfeita do Senhor Jesus. O evangelho da graça, se você saber que ele é verdadeiro, Jesus tem que ser o centro, tem que ser a obra que ele fez, o consumado que ele fez lá. Por quê? Porque a lei sempre pergunta o que você pode fazer, mas a graça, ela sempre está perguntando o que Jesus fez por mim. Então a lei está sempre perguntando assim: o que você pode fazer, o que você pode melhorar, o que você pode trabalhar, o que você pode fazer. Não, mas a graça, ela está sempre te perguntando assim: o que Jesus fez por você? Então Jesus está sempre no centro. Esse é o verdadeiro evangelho da graça. Qualquer evangelho que você esteja ouvindo, que Jesus não é o centro, colocou performance do homem. 2, precisamos ter cuidado com aqueles pregadores que ensinam, sabe, o universalismo, ou seja, a doutrina de que todos os homens já estão salvos, mesmo sem crer em Jesus. Isso não é evangelho da graça, isso é do inferno, né? Ninguém pode ser salvo senão por Jesus Cristo, pela sua obra. Então todo aquele que prega o evangelho, tal qual o Paulo pregou, pode ter certeza, irmão, vai ser perseguido, né? Dirão que nós não estamos tentando agradar a homens, vão dizer que nós estamos tentando fazer uma mensagem fácil, não é uma mensagem sem compromisso. Pastor vai lá, fica pregando essas coisas, então não somos santos, somos justos, então tem nada que muda a nossa posição, não tem nada que muda a nossa condição diante de Deus. Então quer dizer que se eu sair e fizer isso, aquilo, outro, né? Então essa é a distorção de quem não tem a revelação do evangelho da graça. Mas o segredo é o seguinte, amado: não se intimide, né? Porque esse evangelho é o poder revelado de Cristo, sabe, que realça a obra de Cristo e destrói todo esforço humano, né? Outro dia eu fui numa célula foi aquela célula mesmo que eu falei semana passada, lá de Flechal, e teve uma pessoa que falou isso. Ela falou assim: pastor, eu tinha problemas sérios, né? Ela falou em público, questões na minha vida que eu não conseguia resolver, mas quando eu entendi o evangelho da graça, essas coisas acabaram da minha vida. Então esse é o evangelho que tem poder, sabe, para destruir toda a obra do diabo, né? Enquanto que os crentes não entenderem a graça de Deus, sabe, eles vão continuar dependendo dos seus esforços próprios, vão tentar ficar guardando a lei, e assim eles acham que eles vão receber o favor de Deus, mas não é dessa forma, né? Mas quando nós entendemos que nós já estamos debaixo desse favor, a gente não precisa buscar o favor de Deus,
Quando eu ministro essas coisas aqui, esse ano é o ano do favor de Deus. Nós não vamos ter o favor de Deus esse ano, irmão. Nós já estamos debaixo desse favor de Deus, sabe? Por causa de Cristo. E quando a gente lê a palavra, a gente vê que todo jugo foi removido. Então nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Nós não vamos entrar debaixo do favor, nós já estamos no favor. Porque a gente precisa de uma revelação, o que a gente precisa de ensino, para que a gente entenda que esse favor já está sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida abundante. Amém, amados? Então vamos lá. Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Hoje eu quero estudar o capítulo 2 hoje, irmão. Eu só estou tentando terminar o 1. Eu precisava de mais 2 semanas para terminar o 1, mas eu fiz aqui um apanhado, porque já deu para entender que Paulo estava defendendo a autoridade dele com os judaizantes, né? Ele estava tentando mostrar que ele pregava o evangelho que foi Cristo que deu para ele, né? Já deu para entender que eles queriam desmoralizar ele como apóstolo, né? Mas hoje nós vamos entrar no capítulo 2, mas eu preciso terminar esse contexto do capítulo 1 aqui. O verso 15 e 16, né, do capítulo 1 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, verso 16, revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei a carne nem o sangue. Então Paulo está dizendo que, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, tem outra tradução aí, que se fala no ventre da minha mãe, né, e me chamou pela sua graça. Então Paulo está dizendo que ele foi separado antes de nascer, né, e foi chamado pela sua graça. Aprouve, verso 16, revelar o seu filho a mim. Então, para que eu pregasse entre os gentios. Isso aqui é muito forte. Paulo afirma que ele foi separado antes do nascimento e que pela graça ele recebeu o chamamento da revelação de Cristo e que não teve participação de homem algum. Então a escolha de Deus por Paulo, tanto para a sua salvação quanto para o seu chamado, para a sua mensagem, foi um ato sobrenatural. Lembra que Paulo ele perseguia a igreja? Lembra que Paulo era um judaizante que perseguia a igreja? Então foi algo sobrenatural que aconteceu no Paulo. E 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, 1 Coríntios 1, estou construindo algo aqui para você entender. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sótis. Então Paulo está afirmando que ele foi separado de Deus, por Deus, né, pela soberania vontade de Deus. Então, e o Senhor revelou a ele de uma forma absolutamente única o Evangelho da Graça. E lá na frente nós vamos entender melhor sobre isso. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui para você. Atos 9, 3 a 6. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aí fala da conversão de Paulo, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha qual era a situação de Paulo, né? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Coloca para mim aqui também Atos 26, 16, 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como daquela pelas quais aparecerei ainda. Verso 17. Livrando de todo o povo os gentios, para os quais eu te envio. Olha, Deus deu uma revelação para Paulo, e Paulo então se tornou o apóstolo dos gentios. Deus enviou Paulo para os gentios, né? Verso 18. Para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Olha a missão de Paulo. Paulo foi apóstolo, Deus levanta ele para pregar para a gente o quê? Moisés, lei? Não. Remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Uau, forte, né? Então, Paulo, ele teve o chamado para ser salvo, e o chamado dele para ser salvo
a salvação dele veio acompanhado de um chamado. Qual o chamado? O chamado de servir. Ele foi chamado para ser salvo, Deus salvou ele, e junto com a salvação dele veio um chamado de trazer o evangelho da graça para todos os gentios. Então fala assim, salvo, acompanhado, para servir. E o que era isso? Pregar entre os gentios. Estou construindo algo aqui, espera que você vai chegar em você daqui a pouco. Então, quando você estuda o capítulo 1 de Gálatas, você vê o processo da formação de Paulo. Né? Paulo se formou tanto, ao ponto de dizer isso, que ele foi chamado, escolhido desde o ventre, e que ele tinha uma missão, que era pregar o evangelho para os gentios, a remissão dos nossos pecados, a herança que nós temos em Cristo Jesus. Só que lá em Timóteo, capítulo 1, verso 16, ele faz uma declaração. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo me mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esse Paulo, ele faz essa declaração, né, mas não era esse versículo não, eu acho que eu anotei o versículo errado, apesar que esse aí é bem interessante. Quando ele fala para Timóteo que ele era o nosso modelo, que nós devemos imitá-lo, sede meus imitadores. Então, depois a gente acha o versículo, vocês sabem que existe esse versículo, Paulo falando isso, e a gente continua. Então presta atenção, Paulo ele é chamado do ventre, uma salvação sobrenatural, ele recebe um ministério, que é um ministério de pregar para os gentios, pregar o quê? Pregar a graça, e Timóteo ele fala para que nós sejamos imitadores dele. Fala assim, imitadores dele. Você acha que Paulo iria te pedir uma coisa que você não pode fazer? Paulo está falando para nós sermos imitadores. Paulo estava dizendo assim, olha, eu sou o modelo de vocês, para que vocês também possam me imitar. Então escute bem, todos nós que estamos aqui, deixa eu te falar, isso aqui é uma classe de liderança, irmão. Sabe, isso é uma classe de pessoas que estão crescendo, aprendendo, para poder levar também para as pessoas. Então todos que foram feitos ministros, todos nós que entendemos o evangelho, porque você não pode pegar essas revelações todas e querer ficar só para você. Tudo isso que nós estamos aprendendo, sabe, deve ser tratado por Deus como Paulo foi. Sabe, nossas vidas devem ser tratadas por Deus como Paulo foi, e no final, serem enviados como ele foi enviado. Quando ele disse que ele é o modelo, sede meus imitadores, Paulo não recebeu o evangelho e ficou parado, ele levou para nós, tanto que chegou até hoje. Nós somos a mesma coisa, nós recebemos isso, e o alvo final é que a gente também seja enviado. Pastor, mas eu não sou igual ao Paulo. Mas Paulo disse para nós imitá-lo. No mínimo, nós não precisamos ser igual ao Paulo. No mínimo, nós precisamos ser, no mínimo, igual aquele endemoniado que tinha aquela legião de demônio. No mínimo, não dá para ser igual ao Paulo, vão ser igual ao endemoniado, pelo menos. Porque quando Jesus liberta aquele endemoniado, que ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim, deixa eu ir com o senhor. Ele falou para Jesus. Jesus falou, não, vai comigo não. Volta para sua casa e fala para eles o que eu fiz na sua vida. Se não dá para ser igual ao Paulo, não, Paulo não dá, né, Jesus? Pelo menos igual ao endemoniado, liberto. Jesus pega o barquinho, atravessa a noite toda, vai lá na cidade do endemoniado. Quando ele chega lá, eles nem tiram o pé da água, e é um endemoniado, era um ninho de demônio, endemoniado, tinha um ninho. Aí já chega o demônio e já afronta ele. Ele expulsa, vai para os porquinhos, que está aqui prejuízo todo lá, mais 2 milhões de reais de prejuízo. 2 mil porcos é dinheiro para caramba, irmão. Quando os donos viram os porquinhos lá, se aborreceu. Sai daqui. Teologia doida é essa? Está cheio de demoniado lá, vai que você bota os outros porcos também, nunca vi expulsar com porco. Imagina hoje, o demoniado chega aqui, cara, ninguém de demônio, aí na hora que está endemoniado, fala assim, deixa eu entrar nos carros que estão lá fora. Aí você aqui dentro, não, pastor, pelo amor de Deus.
Irmão, quando você lê na Bíblia, pode entrar, aí você sai ali fora, os carros estão pegando fogo. Eu saí dessa igreja, pastor doido, né? Mas foi isso que aconteceu, aquele povo não quis Jesus por causa de Mamon. Ali deu mais de 2 milhões de reais de prejuízo, irmão. Sai daqui. Jesus tinha acabado de chegar, entra no barquinho de novo, vai eles embora de novo. Deixa essa luz acesa, estava bom. Vai eles embora de novo. Só que o endemoniado, Jesus falou assim, volta para sua família. Passou um tempo depois, Jesus voltou nessa cidade. Foi onde ele fez aquela multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães e peixe. Mais de não sei quantas mil pessoas aquele endemoniado ganhou. Então Paulo está falando assim, sede meus imitadores, irmão. Se nós não vamos ganhar o mundo inteiro igual Paulo ganhou, nem vamos escrever uma Bíblia, que a gente pelo menos pega esse evangelho da graça que está falando para nós e a gente bata na porta, igual nós aprendemos ontem. Interceda pela vida daqueles que precisam de libertação, né? Então Gálatas 1,15, Paulo fala que ele foi separado, né, desde o ventre da mãe. Só que Efésios 1,4, olha o que Efésios 1,4 fala da igreja, aí é nós, irmão. Ali Paulo estava falando dele, agora olha só, ele está falando de nós. Assim como nos escolheu, quem foi escolhido aqui, amém? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo foi separado no ventre, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, irmão. Amém, amado? Então assim, nós carregamos uma missão, irmão. Né? Ser escolhido antes da fundação do mundo é muito maior do que ser separado no ventre da mãe, né? Cada um de nós precisa perceber que foi escolhido por Deus a fim de executar algo dentro do propósito eterno. Isso se aplica a Paulo e se aplica a nós. Segura aí que está engasgando aí, irmão. Irmão, hoje eu sei, né, tem alguns irmãos aqui que eles comentam as coisas comigo, eu tenho os mesmos sentimentos com eles. Eu fico tão feliz no culto de domingo e estar aqui na segunda de novo, irmão. A minha segunda ficou diferente, né? Eu vou embora, daqui a pouco eu estou lá com os irmãos de novo. Tem os irmãos que falam assim, pastor, poxa, eu queria que pudesse todo dia, né? A gente ouvir isso. Eu também tenho esse sentimento. Eu sei que não dá, mas eu também tenho esse sentimento. Mas deixa eu falar para você, porque esse momento, a gente está sentado nessas cadeiras, igual criança, mamando. Fala assim, mamando. Estou mamando. Né? Ontem nós aprendemos sobre oração, 3 níveis da oração. Só não ora quem não quer, irmão. Né? A gente vai aprendendo essas coisas. Mas deixa eu falar para vocês. Deus nos separou antes da fundação do mundo. Mas não é para a gente ficar o resto da vida sentado nessa cadeira só mamando, não, irmão. Vai chegar a hora de fazer no mínimo o que aquele endemoniado fez. Ex-endemoniado. Contar para as pessoas o que Deus fez na vida da gente, né? Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo pela graça dos gentios, né? E nós fomos chamados também para pregar, para falar da graça de Deus, né? Então, Paulo ele não foi escolhido pelas qualidades, porque ele era um guardião da lei, não. A verdade diz que ele era o principal dos pecadores. Isso tornou ele alvo da graça de Deus. Por isso que ele foi escolhido. Deus não escolhe com base, amado, no nosso merecimento. Às vezes a gente fala para as pessoas, poxa, vamos liderar uma célula, vamos fazer. Não, pastor, não. A pessoa olha para ela e fica assim, não dá para mim. Por quê? Porque ela fica olhando para ela, fica olhando para as virtudes dela. Ninguém é aprovado por Deus segundo a lei, irmão. Ninguém é aprovado por Deus, nem Paulo, nem você, mas pelo amor e pela sua graça. Entendeu, amados? Então assim, não fique achando que você vai ser aprovado por base do seu merecimento, base das suas virtudes. Nós somos aprovados pelo amor de Deus, nós somos aprovados pela sua graça, de forma sobrenatural, sabe? Ele escolheu o lugar onde você ia nascer, Ele escolheu a história da sua vida, Ele escolheu tudo, amado, porque toda a sua história está diante de Deus, foi o próprio Deus que escolheu. Então, quando você sabe que você foi chamado pela graça, tudo muda na vida da gente. Hoje eu estou dando esse final desse capítulo aqui para você entender um pouquinho, que assim como Paulo foi escolhido,
Assim como Paulo foi enviado, nós também fomos escolhidos e nós também precisamos ser enviados. Entendeu? Quando você sabe que você foi escolhido pela graça, você não se glorie em nada que você está fazendo. Quando você sabe que aonde você está, foi a graça que te colocou, você não se gloria por nada, nós só nos gloriamos na cruz de Cristo, na eterna graça do Senhor Jesus. Quando você entende a obra que Cristo fez na sua vida, irmão, você pode tocar, você pode pregar, você pode limpar, em nada você se gloria apenas no que Cristo fez, porque você sabe que das suas virtudes você não tinha condições, né? Então, a gente está terminando esse capítulo. Vamos ler o 15 e 16 para a gente encerrar o capítulo 1, para a gente entrar no 2 hoje. Né? Capítulo 1 de Gálatas, 1, 15 e 16. Orando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, né? Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei a carne nem o sangue. Rapaz, nunca vi essa tradução dessa Bíblia aí, mas dá para entender. Né? Então, revelar o seu Filho nele significa que Paulo recebeu uma visão de Cristo. Né? Nós também precisamos ter a revelação pessoal de Cristo em nossas vidas, amados. Né? Para Gálatas 15, 18 agora, Paulo, ele... Deixa eu ler aqui, porque eu vou encerrar esse capítulo, eu quero entrar no capítulo 2. Deixa eu ler aqui mesmo. Verso 15 até o verso 18 aqui, para a gente encerrar. Eu queria que vocês me lembrassem, esse 15 ao 18, presta atenção, era uma aula só desse 15 ao 18. Aí o que eu fiz? Eu pulei. Eu queria que vocês me lembrassem, pastor, eu prega no domingo à noite, Gálatas 1, de 15 a 18. Quando nós acabar o curso, me lembra para mim pregar isso. Irmão, essa história é fantástica. A gente lê aqui, vai pulando, nem sabe direito o que está lendo aqui, não sabe nem porque está na Bíblia. Mas aqui dava uma aula só. Eu preferi não dar, porque eu quero pregar essa palavra no domingo à noite, no culto da igreja aqui. Mas vamos ler aqui. Gálatas 1, do 15 a 18. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a ninguém. Também não subi para Jerusalém, para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmão, quando Paulo partiu para a Arábia, ele se converteu no caminho de Damasco. Está dizendo que ele partiu para a Arábia. Ele ficou 3 anos na Arábia. Por que 3 anos? Foi aí que Deus revelou para ele o Evangelho da Graça. Que ele falou que não recebeu de homem algum, que ele recebeu diante de Deus. Por que 3 anos? Porque foi exatamente 3 anos que os discípulos andaram com Jesus. Sabe, isso aqui é lindo demais. Né? O que é o deserto da Arábia? Né, fala sobre o deserto que Paulo teve que passar. Né, eu quero trazer essa palavra no domingo à noite, mas vamos lá. Então ele foi para o deserto também, subi para Jerusalém, parti para o deserto da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Damasco foi o lugar que ele foi humilhado, irmão. Você imagina, Paulo chega em Damasco como um doutor da lei, ele se converte, né, e lá Ananias ora por ele, ele tem que sair fugido do muro num cesto para não ser morto. Né? Tem toda uma história por trás disso aqui, irmão, porque não daria para a gente pregar hoje, que a gente vai fugir muito, que a nossa ideia não é essa aqui, mas eu quero trazer no domingo à noite. Depois de 3 anos, depois de 3 anos que ele se converteu, ele foi para Jerusalém conhecer Cefas, Paulo, Pedro, né? E passou 15 dias com ele lá. Mas não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, Paulo, ele recebeu 3 anos, ele se converte e vai para a Arábia. Durante 3 anos, Deus fica discipulando ele, fica ensinando ele o Evangelho, porque ele diz que ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu direto de Deus. Quando ele vai para Jerusalém, que ele passa esses 15 dias em Jerusalém aqui, e lembrando que nós estamos tudo aqui reforçando o capítulo 1, porque no capítulo 1 os falsos mestres estão dizendo que Paulo não era apóstolo. Lembram? Né? Aí ele fala assim,
mas não vi nenhum dos outros apóstolos. Sobre tudo isso que eu escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Né? Então Paulo, ele foi para Jerusalém, ele passou 15 dias com Pedro lá. Irmão, ele foi discipulado por Pedro. Eu fico pensando assim, Paulo sentado lá, falou assim, cara, me conta, eu caí do cavalo, eu passei 3 anos ouvindo tudo, mas você andou com ele, como é que foi? Cara, o dia que eu fui andar nas águas, né, estava olhando para ele, e aí eu tirei os olhos dele, afundei, e aí ele me puxou, e eu olhei para os olhos dele de novo, mas lá na frente, quando eu neguei ele, aqueles mesmos olhos foram me fitando assim, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não, mas você está pulando demais, você já está lá na frente, conta lá atrás como é que foi aquele negócio. Foi 15 dias, irmão. Assim, eu imagino que deve ter sido assim, algo espetacular para a vida de Paulo, sabe? Todo mundo precisa de alguém para falar na vida dele. Pedro naqueles dias, foi a pessoa que falou na vida de Paulo, que confirmou tudo aquilo que ele tinha recebido. Imagina você 3 anos recebendo algo do Senhor, você não sabia nada. Aí vai andar com os caras que andou com Jesus, e aí confirma tudo. Sabe? Muito interessante essa parte. Isso eu quero pregar isso no domingo à noite, eu não quero trazer isso aqui, né? Depois de 3 anos subi para Jerusalém, verso 18, verso 19, mas, verso 20. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, também tem uma história aí. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia, apenas tinha ouvido dizer que aquele que nos perseguia agora prega a fé, que antes tentava destruir, e glorificava a Deus na minha causa. Aí o verso 2 começa, depois de 14 anos, ele fez essa história toda, depois de 14 anos ele voltou em Jerusalém de novo. Ele saiu para pregar, abrir igrejas, né? Então Paulo aqui nesse capítulo 1 e um pedaço do capítulo 2, ele está defendendo o evangelho da graça que ele tinha recebido, né? E aí acaba o capítulo 1, e eu queria ler para vocês o capítulo 2 agora, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler junto aqui, vocês acompanham ali. Eu estou com a século 21, se você quiser botar século 21 aí, fica mais fácil. Né? Então, para você conhecer essa história que está aqui, irmão. Porque não adianta chegar lá na frente e eu te falar da justificação, você não entender o que está por trás aqui. Então, vamos lá. Posso ler já? Posso? Capítulo 2. Depois de 14 anos, né, Paulo foi lá, fez aquela viagem de 3 anos na Arábia, foi lá, passou 15 dias, voltou, abriu igreja para tudo quanto é lugar. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo. Olha aqui, presta atenção. Paulo vai para Jerusalém e leva Tito com ele. Tito era gentil. É a mesma coisa a festa do Corinthians. Tomou de 10-0 o Corinthians para o Palmeiras. Aí você é corintiano e leva um palmeirense na festa. Mesma coisa. Mesma coisa, guardando proporções absurdas, né? Só para você entender. Paulo sobe para Jerusalém depois e leva Tito com ele. Tito era gentil. Os judeus não conversam com gentios. Então vamos lá. Paulo ainda está defendendo o apostolado dele aqui. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo também. Subi por causa de uma revelação. Ele não foi passear, Deus mandou ele lá. Depois de 14 anos, ele foi por causa de uma revelação. Expus a ele o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Paulo sobe lá e ele vai para Pedro e o pessoal explicar para Pedro e o pessoal qual é o evangelho que ele está pregando, que é o evangelho da graça. Porque ele não queria estar errando. Mas nem mesmo a Tito, que estava comigo, que era gentil, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. Né? Para entrar lá tinha que circuncidar, na lei de Moisés. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade e o temor em Deus e Jesus Cristo para nos escravizar.
mas nem por um momento cedemos ou submetemos a eles, para que a vontade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser importantes, os discípulos, ainda que tenha sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça para os gentios, me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Vou explicar isso tudo na frente, então vamos só ler agora. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apóstolo da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apóstolo dos gentios. Verso 9, e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerado coluna, estenderam as mãos direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e a eles aos judeus. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o qual procurei fazer com zelo. Hoje nós vamos ficar nesses 10 versículos aqui. Né? Então, capítulo 1, Paulo está falando da autoridade dele, e parte do capítulo 2, né, ele vem falar do evangelho que ele está pregando. Então, o capítulo 1, ele fala da autoridade que ele recebeu de Deus. O capítulo 2, por quê? Porque ele está defendendo para os Gálatas que os Gálatas estavam sendo enganados. O capítulo 2, agora ele vai falar do evangelho que ele prega. E aqui agora começa a fazer muito mais sentido todas as coisas. Então, capítulo 1, Paulo gastou o tempo todo para dizer que ele não era falso, que ele não era mentiroso, que ele não era impostor, que ele não estava pregando uma palavra diluída, né? E no capítulo 2, agora ele vai falar do evangelho que ele prega. Porque a perseguição que a igreja de Gálatas estava vivendo, e a perseguição que as igrejas estão vivendo hoje, é a perseguição que quer minar a autoridade daqueles que pregam o evangelho da graça. Sabe, eles querem colocar como pregadores que pregam a porta larga, um ensino falso. Vocês vão ouvir muito isso, irmão. Vocês vão ouvir muito isso. Mas não se preocupa, porque esse é o evangelho que tem poder para transformar a vida das pessoas. Vocês vão ouvir muito, pessoas vão virar as costas para vocês. Tem amigos pastores que nem olham para mim mais. Então, Paulo começa a falar desse evangelho. Né? Então, como Paulo fez para provar que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho dos apóstolos? Imagina, Paulo abre a igreja lá dos gentios, lá na Galácia, veio o judaizante e falou: isso é mentira, isso é um evangelho falso. Ele nem é apóstolo. Por isso que o versículo diz que quando ele vai 14 anos para Jerusalém, foi Deus que manda ele para lá, ele não foi passear. Então, ele relata a sua viagem para Jerusalém com o objetivo de expor o evangelho, sabe, para que ele pregava aos outros apóstolos. Ele recebeu de Deus, mas ele foi lá em Jerusalém com Pedro, com Paulo, para mostrar qual é o evangelho que ele pregava. E como resultado, né, Pedro e os outros não acrescentaram nada, nem tiraram nada. O verso 2 e 3, ele leva Tito. Tito, ele era um grego, irmão. Ele não podia nunca um grego entrar lá. Para entrar tinha que se circuncidar. Ele leva Tito, e a Bíblia diz que ele não precisou circuncidar-se. Não precisou mudar o seu evangelho. Mesmo evangelho que ele pregou na Grécia, lá com Tito, que o pessoal ele podia pregar lá. Paulo, assim, ele mostra que não existia nenhum conflito entre os apóstolos e o evangelho que ele pregava, mas só a maledicência dos judaizantes que estavam dizendo que ele pregava um evangelho falso. Então, os mesmos religiosos que resistiram Jesus são os mesmos religiosos que agora estavam resistindo Paulo. Por quê? Porque os religiosos, eles são inimigos do mover de Deus. Os religiosos, eles não gostam do que Deus fez em toda a história. Os religiosos, eles são inimigos. Se os religiosos souberem que você está feliz,
eles vão tentar falar que você está numa porta larga, que você está alguma coisa errada. Religioso não gosta de festa. Lembra do irmão judeu, o irmão do filho pródigo, quando ele chega em casa? O irmão está lá fazendo a festa, que estava perdido e voltou. Quando ele vê a música, ele fala, por que é isso? Religioso não gosta de festa, religioso não gosta de nada, sabe, do que Deus fez. Eles perseguiram Jesus, eles estavam perseguindo Paulo, e eles vão perseguir qualquer pessoa que prega o evangelho da graça, né? Então, verso 1 a 5, né, ele fala sobre a viagem que Paulo faz. Não foi para ter comunhão, mas foi por causa de fruto de uma revelação de Deus. E aí ele leva Tito lá, e isso, quando ele leva Tito, ele estabelece um princípio espiritual poderoso aqui, sabe? Quando ele leva Tito, ele estabelece um princípio poderoso. Ele estava dizendo que os judeus e os gentios, agora, eles são aceitos por Deus da mesma maneira. Qual? Pela fé em Jesus Cristo. Quando ele leva Tito para lá, ele está dizendo para Pedro, para todo mundo judaizante em Jerusalém, que um grego, que um gentio, eu, você, um capixaba, nós somos aceitos por Deus da mesma maneira que um judeu é aceito, pela fé em Cristo. E você tem que entender que nessa época os judeus achavam, e até hoje, né, eles acham que só eles podem receber. E nós temos as igrejas de judeus hoje no Brasil, no mundo inteiro espalhado ainda, né, irmão? Igrejas que ainda acham que só eles têm a revelação, que só eles é o povo escolhido de Deus, que só eles é a obra de Jacó, nós somos a obra de Esaú. O que não falta é judaizante até hoje, né? Porque o judaizante ensinava isso em Atos capítulo 15, verso 1, ó. Vê se não é isso que eles ensinam até hoje. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, não colocar a lei segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. É exatamente isso que tem nas igrejas hoje, né? Você foi salvo por Jesus, mas olha, se você não obedecer os mandamentos, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, né? Se é graça imerecida, se é favor imerecido, se eu não posso fazer nada, por que eu tento fazer alguma coisa agora? Então, isso são obras humanas. Então, introduzir a obra da lei na vida cristã é fazer que a nossa aceitação diante de Deus dependa da nossa obra, do nosso comportamento. O que nós mais temos dentro das igrejas são crentes frustrados, porque eles tentam ser aceitos diante de Deus com o seu comportamento, eles tentam ser aceitos diante de Deus com as suas obras, eles vão até bem por um períodozinho, né? Daqui a pouco, virada de ano, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né? Deus vai ficar muito feliz comigo. Quando dá em fevereiro, já não leu nem. Aí desanima, chuta o pau da barraca. Esse negócio para lá. O que mais tem é pessoas tentando misturar a lei com a graça. A vida cristã, né, tentando ser aceito diante daquilo que você tenta fazer, do seu comportamento. Por isso, Paulo leva Tito, um discípulo gentil, né, regenerado pelo sangue, não era circuncidado, mas tinha crido em Jesus e foi aceito por Deus em Cristo. Isso é suficiente para ser salvo. O que é suficiente para a gente ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Só que os judaizantes, eles continuam até hoje colocando os costumes de Moisés, senão você não pode ser salvo. São várias coisas sutis que estão aí no meio, né? Se você não fizer, tem gente que diz que se você não der dízimo você não é salvo. Tem outros que dizem que se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não fizer aquilo, você não é salvo. Se você não ler a Bíblia, você não é salvo. Se você não fizer aquilo outro, você não é salvo. Se você ficar olhando para o seu passado, se seu futuro está comprometido. E é tanta coisa que a gente vê, né? Como que o que Jesus Cristo não foi suficiente para as nossas vidas. Então, Paulo, capítulo 1, repasso de novo, ele está fazendo a autoridade dele. Capítulo 2, ele começa agora em Gálatas, mostrar o evangelho que ele pregava. Né? Hoje nós não podemos permitir que o evangelho seja misturado com coisas da lei, irmão. Pelo amor de Deus, me ajude. Se vocês perceberem aqui em cima, eu misturando o evangelho da graça com a lei, fala para mim. Por amor a mim, primeiro, depois a vocês. Nós não podemos,
Irmão, pode não ser popular, pode as pessoas meter o pau na gente, pode fazer o que quiser, mas nós não vamos misturar o evangelho da graça com a lei, sabe? Porque perde o efeito, perde o poder, sabe? Se dissermos que é necessário crer em Cristo, isso é o suficiente, não precisa de mais nada. Nós estamos, se além de crer em Cristo, nós acharmos que temos que adicionar alguma coisa na lei, nós estamos pregando um outro evangelho. O texto que nós lemos na primeira aula, fala assim, Gálatas, quem seduziu vocês para viver um outro evangelho? Quando a gente lê isso, a gente acha que é um outro evangelho de pecado, a gente acha que é um outro evangelho de outro Deus, adorando outro Deus. Não, é o mesmo evangelho, Jesus Cristo mais a lei. Paulo chamou isso de outro evangelho. Por que Paulo se aborreceu tanto com os Gálatas? Porque ele passou 3 anos recebendo isso, ele vai em Jerusalém, eu estou construindo aqui para vocês, porque a semana que vem nós vamos entrar na justificação pela fé. É o fundamento principal da igreja. Vem com caganeira semana que vem, mas não falta, irmão. Tá? Pelo amor de Deus. Então, estão construindo aqui para você algo sólido para você entender. Paulo falando assim, olha, Paulo tinha tanto zelo, ele passou 3 anos ouvindo isso de Deus, Deus ensinando para ele. Aí ele vai no capítulo 2, ele vai lá em Jerusalém, ele fala para os Gálatas, olha Gálatas, eu fui lá em Jerusalém, eu conversei com Pedro, com Tiago, eu conversei com João, eu levei Tito lá dentro da casa deles, um grego. Eu falei para eles o evangelho que eu prego, e eles não acrescentaram e nem tiraram nada. Qual o evangelho que Paulo pregava? Nossos pecados estão perdoados. Nós não podemos permitir que o evangelho seja misturado com coisas da lei, irmão. Somente o evangelho da graça pode gerar fé nos corações e transformar o homem. Somente esse evangelho. Irmão, eu assim, estou em igreja há muito tempo, irmão. Muito tempo. Toda vez que na igreja que fala assim, olha, a igreja da lei, semana que vem, sábado, vai ter um evento de prosperidade. Dá um tanto de gente na igreja, lota, né? Todo mundo quer sair da dureza. Mês que vem vai ter um seminário de oração. 20% da igreja, 10% da igreja vem. Porque oração sempre foi um negócio maçante. Sabe, esses 3 séries que nós ouvimos aqui, essas 3 palavras, nós vimos que na graça, a oração é maravilhosa. Sabe, na graça, amado, a prosperidade é maravilhosa. Sabe, a graça, sabe, ela transforma o homem. Ela transforma nossas vidas. Sabe, hoje os líderes consideram a mensagem do perdão dos pecados algo muito trivial, muito simples para ser pregado. Isso é coisa de iniciante. Mas se fosse tão simples assim, os crentes não viveriam debaixo de tanta derrota como vivem. Os crentes não viveriam debaixo de tanta culpa, de tanta condenação. Se fosse tão simples assim, sabe, os crentes não viveriam uma vida tão frustrada. Por quê, pastor? Porque eles foram ensinados de forma errada. Eles foram ensinados, não foram levados à verdade do evangelho. Por que traz condenação, pastor? Porque eles misturaram o evangelho da graça com a lei. E esse evangelho misturado, ele não tem poder para resolver a vida das pessoas. Sabe, Deus, ele olha do céu, ele abomina. Por quê? Porque ele manda o filho dele morrer por nós, suficiente para tudo. E agora a gente fala assim, não, até aqui Jesus me ajuda, mas agora é com a minha força. Sabe, isso para Deus é abominação. Misturar o evangelho da graça com o evangelho da lei. E era isso que os Gálatas estavam fazendo, né? Vocês são salvos pela graça, mas a comunhão agora com Deus depende da sua performance. A comunhão com Deus agora depende dos seus mandamentos que você segue. Você foi para a igreja, você foi salvo para Deus. Agora toma uma Bíblia aí e se vira. Acredita que só os supercrentes têm as orações respondidas?
Vivem como se não fossem justificados pelo sangue. Na verdade, a maioria dos crentes nem sabe o que é ser justificado pelo sangue. Eu fiquei na igreja trocentos anos, fui aprender esses dias atrás. 99% dos crentes não sabe nem o que é ser justificado pelo sangue. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Nós somos privilegiados. Por quê? Não sei. Quando eu estou nas minhas TPM, né, com aqueles que estão perto de mim, eu falo, gente, por quê? Por quê? Porque nós somos privilegiados, irmão. 99% dos crentes não sabem nem o que é ser justificado. Você pode ir em qualquer igreja do Brasil, qualquer não tem umas que já aprendeu, mas 90% das igrejas do Brasil, bota uma musiquinha no fundo e fala assim, irmão, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, comece a olhar a sua vida. Né? Faz aí uma introspecção. Introspecção é do inferno, irmão. Você quer saber uma coisa que é do inferno? É introspecção. É você começar a olhar para você. Os psicólogos gostam disso. Introspecção é o homem tentando mudar o homem. Esquece. Faz aí, fecha seus olhos aí, começa a olhar a sua vida. Aí o cara começa, com 2 segundos ele já abre o olho. Ele não vai nem mais do que 2 segundos. Qualquer igreja do Brasil, qualquer não, que conhece a graça. Aí está aqui pregando, fecha seus olhos, faz aí, olha para a sua vida, beleza? Aí o cara começa a lembrar dos pecados dele, das falhas dele. Agora eu queria pedir a você que é justo, fica de pé. Ninguém fica, irmão. Ninguém fica, porque ele está olhando para ele. Não. Doideira. Né? O ímpio chega para o crente e fala assim, quer dizer que você vai ser salvo? Ele nem sabe explicar para o cara porque que ele vai ser salvo. Entendeu? Então, amado, nós somos privilegiados. Por quê? Não sei. Sabe? Muitas pessoas acreditam que só os supercrentes têm orações respondidas. Vivem como não fossem justificados pelo sangue. É a mensagem do Evangelho que gera fé em nossos corações. Isso aqui é um sonho que eu tenho. Ó. Aconteceu aqui com essa mocinha aqui, mas vai acontecer mais com essa mocinha aqui. Mas vai acontecer mais. Olha só que história interessante, olha. Paulo estava pregando, nesses 14 anos que ele ficou fora de Jerusalém, que ele se converteu, ele estava lá na cidade de Listra. Né, ele estava pregando lá. Olha a sua mensagem, quando ele estava pregando, o que aconteceu? Atos capítulo 4, Atos 14, de 8 a 10. Presta atenção, olha que fantástico, irmão. Isso vai acontecer aqui nos nossos cultos, em nome de Jesus, irmão. Nossos cursos. Não, depois eu vou fechar com outro versículo para você entender. Em Listra, costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Né? Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, e saltou e andava. Aquele homem, né, paralítico, talvez ele pensasse que ele tinha uma maldição sobre ele, né, e por ele ter maldição, né, lembra quando Jesus estava andando com os discípulos, aí tinha um homem aleijado lá, não sei o quê, e os discípulos falaram assim, aí mestre, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Porque achava que toda enfermidade é fruto de maldição. Então Paulo está pregando, e esse homem é curado. Né? Romanos capítulo 10, verso 17, olha que interessante, depois o outro versículo vai fechar. Romanos 10, 27 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diferente de tudo aquilo que nós já entendemos, que já expliquei na aula passada, a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Essa tradução aí está mais correta. Tem Bíblia que a tradução é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muita coisa aqui que não gera fé, irmão. A palavra de Deus é o todo.
você começar a ler os mandamentos, se você obedecer todos os mandamentos, você não tem condição de gerar fé. Você olha, você não tem condição. Se você começa a ler Jesus ensinando lá, se o teu olho faz pecar, arranca teu olho, corta seu braço. Tem ninguém andando sem braço por aí, tem ninguém andando sem olho. Isso não gera fé. O que gera fé? A palavra. O que gera fé? A palavra de Cristo. Então Paulo está pregando e tem um cara aleijado que ouve a palavra de Paulo e ele é curado. E Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, porque o texto diz que Paulo olhou para ele e ele tinha fé para ser curado. Então Paulo diz para ele assim, levanta, fica em pé, seja curado. Estão entendendo? Paulo está pregando numa cidade, tem um aleijado, e Paulo olha para ele e vê que ele tem fé. E fala assim, apruma-te, fica em pé. E o Romanos diz que o que gera fé é ouvir a palavra de Cristo. Então a gente entende que Paulo estava pregando o quê? A palavra de Cristo, porque só a palavra de Cristo pode gerar fé. Certo? Concordam comigo? Esse era o evangelho que Paulo pregava. E quando Paulo pregou isso, o coração dele encheu de fé. Aí você poderia me perguntar assim, pastor, mas o texto não diz que Paulo estava pregando isso. Sim, só que a Bíblia diz que Paulo pregava a mesma palavra por todos os lugares. E Atos capítulo 13, verso 38 e 39, esse é o meu sonho, que quando eu, você, qualquer pessoa estiver cantando, pregando aqui, isso aconteça no nosso meio sem ninguém fazer nada. Porque o Evangelho da Graça tem esse poder. Diz assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento do que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse. Paulo pregava a remissão dos pecados por intermédio de Jesus, verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, as quais não pudessem ser justificados pela lei de Moisés. Então Paulo, ele pregava o quê? Ele pregava o arrependimento dos pecados. E quando ele estava pregando isso lá em Listra, isso gerou fé no coração daquele paralítico. E quando gerou fé no coração do paralítico, ele pôde ser curado. Irmão, quando nós pregamos o Evangelho da Graça, isso vai gerando fé no coração das pessoas. Sabe, as pessoas vão se enchendo de fé, as pessoas vão se enchendo de alegria, as pessoas vão se enchendo de esperança. Por quê? Porque elas sabem que os pecados delas estão perdoados. E os pecados delas estão perdoados não é mensagem trivial, isso é a mensagem principal do Evangelho. Domingo eu vou pregar sobre a graça e vou falar sobre isso. A comissão que Jesus dá para a gente, de sair e pregar que os nossos pecados estão perdoados. Isso não é, não, mas eu queria estudar alguma coisa profunda. Não existe nada mais profundo do que isso. Nós precisamos pregar a mensagem com clareza, a mensagem que o homem foi justificado somente pela fé na obra de Cristo e não pelo seu bom comportamento. E eu creio, irmão, quando nós estivermos ministrando isso aqui, nós vamos ver paralítico levantando, nós vamos ver gente sendo curada, nós vamos ver pessoas levantando e recebendo negação, assim, pastor, acabei de fechar um negócio que Deus me abençoou, pastor, meu caso, bênçãos de todas as áreas, irmão, amém? Você recebe isso? Porque se Paulo pregava isso, isso acontece, isso vai acontecer com a gente também, no nome de Jesus, amém? Nesse momento, por quê? Porque isso gera fé. Isso gera fé. Por que você está aqui, irmão? Porque de alguma forma essa palavra está gerando fé em você. Sabe, quando acaba um culto, a minha preocupação no culto não é a oratória, a minha preocupação no culto é se as pessoas gerou fé no coração delas. Quando você vai falar alguma coisa para alguém, quando você vai pregar, você tem que saber se isso está gerando fé no coração das pessoas. Se as pessoas estão indo embora incendiado, com vontade de orar, o tema é oração, então se pregou aqui sobre oração, quando acabar a oração, tem que gerar fé, não condenação. Você ficar aqui, porque você tem que orar, porque Jesus orava, porque se você não orar, porque não, isso tem que chegar no final do culto, a pessoa fala assim, cara, eu quero ir para casa orar. Quando você está falando com a pessoa, ela não pode sair condenada, ela tem que gerar fé no coração, cara, é isso que eu quero. E quando isso acontece, começa a pipocar milagre no meio das famílias, no meio dos lares, amém, amado? E Paulo estava falando assim, esse é o evangelho que eu prego. Amém? O judaizante só considerava Pedro, Tiago e João. Esses três estiveram com Jesus. Paulo não, Paulo é o impostor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo estava dizendo assim,
Jesus andou por todo mundo, mas depois que eu passei 3 anos na Arábia com ele, né? Afinal, depois de todos, Pedro, Tiago e João, foi visto também por mim. Paulo viu Jesus, né? Como por um nascido fora do tempo. Eu vim fora do tempo, mas eu vi ele também. Eu andei com ele também. Amém, amado? Por isso, Gálatas, capítulo 2, verso 6, Paulo faz essa afirmação. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser maior de influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem, esses digo que me pareciam ser igual a alguma coisa. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Não, Paulo faz afirmação forte aqui. Lembra que Paulo está defendendo o evangelho da graça aqui agora, né? Paulo não estava negando a autoridade dos discípulos, apenas estava dizendo que a posição deles não intimidava eles, né, como intimidava os judaizantes. Não, eu reconheço Paulo, eu reconheço Pedro, eu reconheço João, mas não me intimida em nada, né? Eu também tive com o Senhor. Essa é uma característica de quem não anda segundo a lei. Olha só, pastor, fala uma coisa para mim de quem anda segundo a lei, uma característica de quem anda segundo a lei. Quem anda segundo a lei tem um problema sério. Ele gosta de idolatrar homens. Presta atenção. Paulo está falando assim, ó, beleza, foram eles, beleza, mas para mim não mudou nada. Quem anda segundo a lei, sempre gosta de idolatrar homens. A base deles, por quê, pastor? Por quê? Porque a base deles é somente quem merece que é abençoado. Esses que têm um grande ministério, você chega na cara, o cara tem um grande ministério, lotado de gente, né? Aí a pessoa pensa assim, bom, esse cara tem esse grande ministério porque eles fizeram por merecer, né? Começou pequeno, trabalhou muito, pensa que o sucesso é por mérito. Então, eu vou idolatrar esse cara. Aqueles que são bem-sucedidos, né? Se esse cara é bem-sucedido é porque ele é melhor do que eu. Então, é uma característica de quem vive na lei. Se eles merecem uma bênção tão grande assim, é porque realmente eles são muito bons. Não é isso, irmão? É isso que quem vive na lei pensa. Porque esses camaradas, eles não gostam da graça. Por que eles não gostam da graça? Porque pela graça nós compreendemos que a bênção de Deus é justamente para aqueles que não merecem. É o contrário. Na lei a gente acha que aqueles que têm algo grande é porque eles mereceram, porque eles foram muito bons. Por que eles não gostam da graça? Porque a graça nós entendemos que a bênção é justamente para aqueles que não merecem. Porque toda a glória tem que ser dada para Deus e não para homens. Na graça, o mais abençoado é sempre o menor. Na graça, o mais abençoado é sempre aquele que não merece. Então, esse não precisa ser idolatrado. Entendeu por que a graça é perseguida? Eu gosto de conversar com alguém que fala assim, rapaz, minha vida está bagunçada, estou todo errado. Não tenho... Ô, irmão, então você está filé para Deus te abençoar. Que é você que Deus está atrás. O cara entra aqui na igreja aqui e já, pastor, é porque eu canto, eu toco, eu prego, eu faço não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, irmão, já tem um monte aqui. Vai ficar na fila, ó. Eu só tenho um domingo para falar com vocês. Parei minha vida para isso aqui. A minha vida é 18 horas por dia pensando em igreja. Eu nem sei falar mais meu amor. Sai que a minha mulher, nós estamos falando de igreja. Já virou um negócio. E as outras 6 horas é porque eu estou dormindo. Isso quando eu não sonho. Aí no domingo eu vou dar para o cara que chega aqui para pregar. Que só pensa na igreja no domingo. No dia que ele está na escala para pregar. Mas não vai mesmo, irmão. Não vai mesmo. A responsabilidade é minha. Mas pastor, ninguém vai. Não, aquele que não merece. Não mexe comigo não. Deixa eu quietinho sentado aqui na cadeira. Eu sou um pior dos pecadores. Eu falei, vem cá, é você que eu quero ouvir seu testemunho. Porque quando Deus fizer na sua vida, a glória vai para Deus. O pessoal da lei traz para eles. Por que eles não gostam da graça? Imagina eu aqui, grande ministério,
caramba, esse cara começou lá no meio da favela. Irmão, comecei na favela. Isso, levava gente para o encontro, não sei o quê. Aí a glória vem toda para o super pop. Aí a idolatria. Lavou o meu carro. Vamos fazer supermercado para mim, mas estou aceitando, tá, irmão? Se quiser fazer, estou achando ruim não. Né? Então o pessoal da lei, eles não gostam da graça, porque na lei é os poderosos para ser idolatrado, na graça não. Na graça que Paulo falou assim, dos pecadores eu sou o principal. Quanto mais você achar pequenininho, irmão, mais você está no foco de Deus. É o contrário. E Paulo está defendendo isso aqui, porque os judaizantes queriam arrebentar ele. Né? Para quê? Para que a glória seja dada para Deus. Na graça, o mais abençoado, guarda isso hoje para você ir embora guardando pelo menos isso, que eu já estou quase acabando. Ó, na última folha. Na graça, o mais abençoado é sempre o menor. Na graça, o mais abençoado é aquele que não merece. Pastor, minha vida está toda sei o quê. Mas é você então. Eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer não sei o quê. Então, é você, irmão. É você que Deus está atrás. Entendeu? Por quê? Porque se Deus fizer, ninguém vai te idolatrar. Quem vai idolatrar quem não merece? Né? Agora, quando o cara acha que ele é grande, tem aquelas asas de pavão, não tem? Aí já começa a idolatria. Então, esse pessoal da lei, eles não gostam da graça por causa disso. Quando você fala da graça para uma pessoa pequena assim, que não é líder de um ministério, de uma igreja, ele ouve e recebe. Pode fazer o teste, irmão. Pega seus amigos, pega as pessoas, começa a falar da graça. Eu sei que vocês já estão falando, continua falando que vocês vão ver. Você nunca vai ouvir o cara falar assim, sai daqui com essa doideira. Você se coloca no nível dele. Agora, quando você pega um pastor e começa a falar da graça, ele diz, para. Porque ele não gosta. Não gosta. Porque abaixa a bola. Né? Porque na graça ninguém é idolatrado, irmão. A outra afirmação de Paulo, no verso 6, que é muito mal interpretada, né, isso aqui, quanto àqueles que pareciam ser maior influência, das quais, lembra que ele tinha ido em Jerusalém, ele está falando da viagem que ele foi para Jerusalém, irmão. Ele está dando o relato daquela viagem que ele foi para lá. Né, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, as quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Não, se você ler esse versículo sem interpretação, parece que Paulo está se achando, irmão. Parece que Paulo está falando assim, Paulo foi lá com Pedro, Tiago e João e falou assim, estive lá com aqueles camaradas. Não me acrescentou nada. Não é? Parece que Paulo é o dono da razão, o sabichão, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele não é que ele não tinha nada para aprender com os apóstolos, porque eu acredito que ele fez um discipulado com Pedro lá, Pedro contando a história, como é que foi tudo, eu acredito em tudo isso. Ele não se considerava melhor, ele não se considerava o sabe-tudo. O que ele estava dizendo é que os apóstolos de Jerusalém, quando ele foi falar do evangelho da graça lá, não acrescentaram nada ao evangelho da graça que ele pregava, e nem tirou nada. Ele falou, é isso aí. Nós acreditamos nisso também, Paulo. Pode continuar. E o texto que você vai lendo, diz que Pedro, então, percebeu que ele tinha sido separado para pregar para os judeus e Paulo tinha sido separado para pregar para os gentios. O quê? A mesma mensagem. Então, no capítulo 2, Paulo está defendendo o evangelho que ele pregava. Né? E eu já estou terminando, verso 9 e 10. 9, parte A. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, aqui é Pedro, tá, irmão? E João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Ele veio para nós e Pedro ficou lá com os judeus. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, no qual eu me esforcei a fazer. Né?
Então essa viagem de Paulo dá dois resultados. Primeiro, que os discípulos não acrescentaram nada. Falou assim, olha, é isso aí, Paulo, nós pregamos isso também, né? Porque você lembra que Gálatas estava recebendo um ataque que Paulo era um falso apóstolo. Paulo tinha um evangelho falsificado, né? Então não acrescentou nada. Falou, olha, esse aqui é o evangelho que eu prego também, né? E os apóstolos, segundo o apóstolo, entenderam que tanto Paulo foi escolhido por gentios, como Pedro foi escolhido por judeus. A diferença foi essa, né? Então, e ele recomenda no final que eles lembrassem dos pobres, né? E Paulo fez isso, organizou várias coletas das igrejas mais ricas para as igrejas mais pobres, né? E foi percebido então que todos eram o mesmo povo. Então, amado, hoje a gente acaba essa parte do capítulo 1, capítulo 2, que Paulo está passando essa crise com essa igreja dos Gálatas, que os Gálatas estavam mudando o evangelho, e eles estavam mudando o evangelho porque os judeus estavam lá, os judaizantes estavam lá dizendo que o evangelho dele era falso, que ele não era apóstolo. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 10, o capítulo 1 é Paulo defendendo, né, a autoridade dele, que ele era apóstolo, que ele recebeu de Deus, e o capítulo 2 até o verso 10 é ele defendendo que o evangelho que ele pregava era o evangelho da graça. E ele diz para os judeus assim, olha, para os Gálatas assim, ó, não é eu que estou pregando outro evangelho, é vocês que saíram do evangelho verdadeiro, né? Eu continuo pregando o evangelho que eu comecei com vocês aí, é vocês que saíram desse evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça. Então, amados, semana que vem nós vamos entrar na parte da justificação pela graça, né? Quando Paulo ele continua falando do evangelho, porém agora falando que nós somos justificados pela graça. Sabe, depois da aula da semana que vem, irmão, assim, não tem como, não existe maneira, sabe, de você viver uma vida cristã debaixo de acusação, de medo, de culpa, porque você vai entender claramente, sabe, que nós somos justificados através da obra de Cristo. Pastor, eu já aprendi isso, mas tem muita coisa boa, nova para mim trazer, até mesmo sobre a palavra justificação para você entender, amém? Hoje foi bem curso mesmo, né, irmão? Bem didático, só para a gente entender por que Paulo estava fazendo essas declarações aqui. Então pega agora o capítulo 1 e o capítulo 2 em casa, eu sei que vocês já estão estudando, leia ele agora com o que vocês aprenderam nessas 3 aulas. Vocês vão ver que vai ser diferente. Vocês vão entender por que Paulo foi para a Arábia, por que Paulo foi para Jerusalém, por que Paulo levou Tito, por que tem o nome circuncisão, incircuncisão, sabe? Para quê, irmão? Para que você seja solidificado nisso e você possa também ensinar as outras pessoas. Então, assim, eu deixo para vocês essa palavra hoje, né? Que não desanime diante das perseguições que provavelmente a gente deve passar. As pessoas que vão dizer que nós estamos pregando um evangelho fácil, mas é um evangelho de poder, irmão, um evangelho que transforma. Quem fica ouvindo o evangelho da graça, irmão, acontece uma revolução dentro da gente, né? Espero que esteja acontecendo na sua vida também. Amém?